Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa apresentação com o título Repensar a Tecnologia Educacional e, mais especificamente, focando nas questões de inovação, equidade e a dimensão humana da aprendizagem. O título tem muito a ver com a crescente participação ou a intermediação das inteligências artificiais no nosso dia a dia e, sem sombra de dúvida, passa também todo o meio acadêmico e aspectos, ou os meios educacionais também sofrem ou passam por essa intermediação. Daí a importância do título, a ideia, a motivação de falar sobre isso, de repensar o que exatamente estamos falando quando tratamos do assunto tecnologia educacional. Meu nome é Stefan Arthur Solomon Hughes e farei uma breve apresentação, falando um pouco sobre minha carreira, do que eu faço, e logo em seguida entro diretamente ao assunto. Então, na próxima slide, quem sou eu? Natural de Trinidad e Tobago, residente de Rio de Janeiro, carioca, seria alma carioca, há mais ou menos 28 anos, doutor em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo, e professor adjunto de inglês, tecnologia educacional, nos cursos de graduação e pós-graduação, e tradução de língua inglesa pela Faculdade Forte. Professor do Fundamental 2 e Ensino Médio de Inglês e suas literaturas pela Associação Britânica de Educação, no Rio de Janeiro, e membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, o ABT. Líder do grupo de interesse especial, líder do grupo de pesquisa, Black English Language Teachers, pela organização sem fins lucrativos, Brastiçel, que é a maior associação de professores de língua inglesa do Brasil. Sobre a minha aparência, fisicamente, eu sou pardo, eu uso óculos bem finos, uso um bigode, olhos castanhos, cabelo bem baixo, lado raspado, estou usando uma camisa branca, camisa social branca, e eu estou aqui muito sorridente, muito feliz. Também, questão do meu rosto, tem um pequeno bigode logo acima dos lábios. Vamos ao assunto, já com as apresentações devidamente feitas. Qual a motivação dessa fala que eu quero propor a vocês? O crescimento acelerado das tecnologias na educação, nas tecnologias no mundo como conhecemos, não? Nosso mundo é cada vez mais digital e, claro, o meio educacional, o meio acadêmico, não poderiam ficar de fora. Então, esse crescimento é notável e é importante pensar em como isso impacta nossas relações em sala de aula, nossas relações com os conteúdos, com os métodos, como se pensa, como se avalia conhecimento, as habilidades e competências. A pressão para inovação e eficiência, à medida que vamos tendo mais possibilidades e mais soluções, disrupções ou inovações, aumenta a necessidade de sempre ter algo diferente, algo a mais, e isso se impacta diretamente na sala de aula, onde o professor se vê obrigado a estar a par dos últimos acontecimentos e também das últimas tecnologias, as inovações ou as novidades tecnológicas que poderiam incrementar a sua aula.
o risco de tecnodeterminismo. O que seria essa palavra? Justamente como nós criamos uma certa dependência nas tecnologias, tudo se passa pela digital, passa por essa área, então acaba criando essa relação, essa dependência, que, como qualquer questão em acesso, qualquer experiência que nós temos, né, seres humanos, quando há um excesso, há sempre um risco de causar danos. E, claro, há um debate ético, social e político quando se usa isso, quando se fala em sala de aula, quando se fala em educação, é um projeto político-pedagógico, sempre há questões políticas, questões ou motivações ideológicas por trás das determinações e das abordagens, processos e ideias que são colocadas em sala de aula. Então, essa é a motivação. E a premissa central, então, é que as tecnologias, portanto, não são neutras, né? Não, diria até que a tecnologia em si se moldam ou são reflexo daqueles que as programam, que as criam, né? Daí, ou por isso se fala em questão de a tecnologia não é uma questão ou apenas uma ferramenta neutra. E há valores, interesses sempre embutidos, esses valores motivam e acabam moldando nossas práticas, e por isso há uma necessidade sempre de mediar, de avaliar como a gente vem usando essas tecnologias. Por isso, a ideia de repensar a tecnologia hoje em dia. Tá? E quais são as referências ou alguns eixos teóricos que a gente pode usar para embasar a nossa fala? Filósofo e teórico Neil Selwyn, que faz uma crítica referente à ideologia EdTech, seria a tecnologia educacional. Audrey Waters, que desmistifica, fala sobre a narrativa, tenta, ou não, mas, claro, coloca argumentos fortes que desmistificam, acabam por derrubar um pouco essa narrativa tecnológica. Paulo Freire, diálogo, sempre, e autonomia, pensamento baseado na pedagogia crítica, e Shoshana Zuboff falando do capitalismo, de vigilância, ou se fala pensando nas redes sociais, por exemplo, em como nós somos todos, de certa forma, policiais, fiscais uns dos outros, e, portanto, juízes, executores, ou aqueles que acabam julgando, colocando a pessoa por baixo, né? Não por baixo, mas determinando um certo fim, cancelando, seria a palavra que se usa muito mais hoje, tá? Para falar dessa rejeição, desaprovação que às vezes passa quando a vida de alguém é colocada à luz do dia, justamente por causa das redes sociais. Qual a tensão disso? A tensão principal que nós criamos ali, né? Que nós podemos ver. A tensão principal é que há a diferença em inovação e equidade. Quanto mais se inova, se tem que pensar em situações e condições equitárias ou igualitárias para todos. E não podemos negar que as desigualdades, por mais que queiramos ou sonhamos em diminuir essas diferenças ou reduzir essas lacunas, trazer mais por perto, através do acesso, democratizando o acesso, nem sempre nós conseguimos isso. Há vieses algorítmicos, fato, quanto mais usamos as inteligências artificiais e as outras tecnologias digitais, são condicionadas por algoritmos
E esses vieses, esses algoritmos e esses vieses acabam nos prejudicando ou nos favorecendo, dependendo de que lado nós estamos. E, claro, aqueles que são as vítimas acabam sendo grupos, ou se tornam grupos vulneráveis, ficando cada vez mais invisíveis. Ao adotar, então, a tecnologia educacional, falando de tecnologias, e sem citar nomes, sem falar especificamente em tecnologia A, B ou C, precisamos questionar o modelo de negócio por trás, como se usa os nossos dados que são colocados, como se faz uso, né, daqueles dados, né, e investigar esses vieses que vêm no design desses programas, pensar nos impactos culturais e epistemológicos que vêm junto, né, que vêm na esteira a usar determinada tecnologia, determinada plataforma. Então, sempre há essas questões por trás. E aí, há potenciais, há possibilidades, há oportunidades, não somente desafios ou problemas, tá? A aprendizagem colaborativa, a primeira, mais impactante, e podemos pensar e repensar do que falamos em inteligência coletiva. O que seria essa inteligência coletiva? É através dessa aprendizagem, resolução de problemas em grupos, onde é possível postar, colocar suas ideias de forma respeitosa, sem polarizar, sem criar atritos. É possível. A ampliação de acessibilidade também é uma outra possibilidade, e, claro, o engajamento do aluno, o engajamento do próprio professor, todos aqueles, né, os atores na questão, no contexto educacional, há um engajamento, a participação, a atuação se torna mais dinâmica de todos os lados. E se personaliza também a experiência, se personaliza pensando sempre de forma correta, respeitando os limites, respeitando as diferenças. Então, são os potenciais positivos nesse lado. E, ao pensar nisso, então, ao analisar todas essas potencialidades, vem 3 eixos que nós podemos nos apoiar ou estruturar qualquer modelo que vise a inovação tecnológica, seja em sala de aula, seja dentro de um grupo, mas no contexto educacional. A inovação crítica, a equidade, um outro eixo sempre tem que estar junto, e a dimensão humana. Então, fazer com que as relações interpessoais, relações humanas, professor, aluno, professor, pai, aluno, pai, orientador, coordenador, seja quem, qual ator, agente naquela situação, é importante que essa dimensão humana é mantida, e quem diria até, quem sabe, aumentada, maximizada, né, cada vez mais, mesmo com a presença das tecnologias. As implicações para pesquisas, olhando para frente, o que nós vemos como implicações? Metodologias críticas, avaliação de efeitos sociais, efeitos sobre o próprio aluno, sobre o impacto psicológico, emocional, questão cognitiva. Nós vemos muito a preocupação em não terceirizar o pensamento, terceirizar os nossos processos cognitivos, para que isso, né, gere uma perda para nós como seres mais completos, seres pensantes. Contexto local, a justiça social, ou a tecnologia a serviço da justiça social. Seria mais uma possibilidade, e as implicações. Para políticas educacionais,
podemos ver ou enxergamos ou vislumbramos para mais à frente? A regulação de dados, muito importante regular como esses dados são usados ou tratados, a gente usando cada vez mais, não só IA, mas Big Data, onde se trata o uso desses dados para detectar padrões, traçar novas estratégias, através das informações ou dados concretos, né, são dados que sempre vão ajudar a tomar decisões mais acertadas. E com isso, a consequência direta disso seria a redução dessas desigualdades, ou falta de acesso, ou se chama desigualdade digital. Por fim, o que nós podemos recomendar para nós, professores? É reflexão crítica sempre e um uso intencional da tecnologia educacional. Pensando em para quê, com que, ou com quem, e com qual objetivo, qual finalidade, e como isso pode ser, de fato, aproveitado, tornando a experiência, o aprendizado, muito mais significativo, uma participação ativa de todos envolvidos, e centralizando sempre as relações humanas, colocando isso no centro. Ok? Então, a conclusão é, ao repensar tecnologia, temos que repensar nossos valores, do que nós entendemos como educação, como avaliação, como feedback, todos esses conceitos básicos, conceitos primordiais da educação, precisamos repensar isso e, quem sabe, mudar, alterar, adaptar, para que, de fato, consigamos trazer uma educação de qualidade para todos. Inovação não é só transformação, tá? Mas ele vai além, é transformadora e pode ser, sim, democratizadora também. E a humanidade, a questão humana como eixo central, orientando sempre. E com isso eu encerro, então, minha fala. Agradeço muito a sua participação aqui, espero que tenha gerado uma reflexão importante para vocês, pensando dentro do contexto desse evento sobre seminário nacional e internacional da educação e tecnologia educacional. Espero que tenha trazido algumas questões e tenha estimulado novas reflexões. Muito obrigado.